Venda de Wesley terá valor recorde. Além disso, tem volante multicampeão pelo Flamengo oferecido para voltar ao clube. Tem Flamengo aceitando vender Everton Cebolinha e o jogador se posicionando quanto essa vontade aí do Flamengo. Tem Galvão Bueno criticando duramente um fator aí do Flamengo e também tem dia decisivo pro Flamengo para a partida contra o Corinthians. E antes de seguir o vídeo, eu quero saber de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez tudo isso? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Tô melhor da gripe, a galera que mandou melhoras aí no vídeo de ontem. Tô melhorando aos pouquinhos, a voz ainda não tá 100%, mas tomando remedinho, ficando tudo certo. Já estamos 100%, mas vamos falar do que interessa, vamos falar de Flamengo que tá se preparando para a partida contra o Corinthians, faz o último treinamento hoje no sábado e tem a perspectiva de retorno de De La Cruz, que não viajou porque tem muita dificuldade em jogar na altitude. Alexandro vai fazer os últimos testes aí durante o treinamento para definir se ele vai para o jogo ou não. Tendência é que vá pelo menos no banco. A mesma coisa acontece com o Plata, que teve um edema no joelho detectado durante o pré-jogo contra a LDU, estava lá fazendo aquecimento e aí foi detectado um problema aí no joelho dele, e aí que os exames viram esse edema, mas que existe aí esse último teste para ser feito nesse treino de hoje para saber se ele vai para o jogo ou não, mas ele tem voltado, a tendência é que possa ficar pelo menos no banco na partida de hoje. Outro que volta é o Léo Pereira, que foi poupado pela sequência de jogos antes do jogo da LDU, não jogou contra a LDU, mas deve voltar contra o Corinthians, que terá casa cheia, lotação máxima, todos os ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians. Finalmente vamos ter Maraca lotado, o jogo que vai marcar, inclusive, comemorações aí dos 60 anos da Globo, com o show do Belo, então a galera vai curtir pra caramba lá. A Globo, que muita gente fala até que, não, a Globo não tem o que se meter com o Campeonato Brasileiro, mas a gente não tem como negar que eles têm uma grande participação na história do futebol e aí acabam se utilizando desses direitos que ele tem aí de transmissão para fazer junto a festa aí de 60 anos da Rede Globo. E aí, como eu falei, os 64 mil ingressos esgotados para a partida, carga total vendida, e a gente sabe que normalmente ainda tem a galera que ganha convite, então vamos ver aí qual vai ser o total de público divulgado aí depois do jogo. Promete demais essa partida entre Flamengo e Corinthians, e na última partida do Corinthians na Sul-Americana, o Hugo Souza comentou, e dessa vez a gente sempre faz assim, dá umas pancadas no Hugo Souza pela forma com que ele fala, às vezes dando uma desdenhada do Flamengo, mas ele foi bem polido, falou que o Flamengo é um grande clube, que vai ser uma partida difícil, uma resposta bem tranquila, bem sóbria. Isso pode até indicar uma mudança na postura, uma mudança aí de pensamento dele na carreira. Isso é ótimo, tá? Porque muita gente acha que alguns vídeos que a gente fez aqui é porque a gente torce contra e tudo mais. Claro que eu não quero que ele jogue bem contra o Flamengo, claro que não. Mas pode ser que ele esteja tomando um rumo aí, um norte melhor na carreira, todo sucesso do mundo pro Hugo Souza. E ele deu uma declaração bem respeitosa em relação ao jogo, que vai ser um jogo muito difícil, que o Flamengo é um grande clube. E é isso, assim que tem que ser. Até porque quem formou ele, quem fez ele ter a base que ele tem como goleiro, foi o Flamengo. E quando o Flamengo deixou de utilizá-lo, não foi porque o Flamengo não queria, simplesmente. É porque ele estava jogando mal, estava entregando os jogos. Então, foi muito mais por culpa dele do que má vontade do Flamengo. Mas isso aí é uma outra história. Vamos falar aqui pro que interessa. Falando sobre ingressos, tem uma nova parcial para a Copa do Brasil, já essa mais animadora, porque a tendência é que para o jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba até ontem era de
poucos ingressos, cerca aí de 20 mil, até menos de 20 mil ingressos vendidos, mas houve acelerou bastante aí a venda dos ingressos, já pulou aí para 31 mil, sendo que a carga total é de cerca aí de 40 mil ingressos. Então, faltam 10 mil apenas a serem vendidos para um jogo que falta aí cerca de uma semana. Então, a tendência é também de casa lotada, mesmo com os preços exorbitantes, com ingressos até R$ 900. O jogo que vai ser lá no Maranhão, no Castelão do Maranhão, jogo que foi vendido pelo Botafogo da Paraíba. O mando vai ser do Botafogo da Paraíba, mas vendido para acontecer lá no Maranhão. Então a torcida deve ser quase que totalidade do Flamengo, não deve ter praticamente torcedor do Botafogo da Paraíba por lá. Então, tendência aí de mais um jogo de casa cheia, os 2 próximos jogos, muito provavelmente com casa cheia. E aí, vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Galvão Bueno dando uma alfinetada, uma criticada no Flamengo em relação à quantidade de estrangeiros. E aí vamos ver o trechinho dele aqui numa entrevista que ele deu à Romário TV. Antes era permitido 7 estrangeiros por time no futebol brasileiro. Os clubes pediram para aumentar para 9. Outro dia o Palmeiras jogou com 8 estrangeiros contra o Corinthians. Muitas vezes o Flamengo começa o jogo com 6. Eu acho que isso não é legal pro futebol brasileiro. Toma espaço. Deveria ser assim. O time pode ter 9 estrangeiros, mas em campo só pode ter 4. Disse Galvão Bueno em entrevista à Romário TV, canal do YouTube do ex-atacante do Flamengo. Desculpa. Então, gente, vamos lá. Eu discordo, tá? Se a gente for pegar as maiores ligas do mundo, onde está o dinheiro concentrado, onde fazem os clubes terem maior projeção no futebol mundial, existe até esse limite, mas é um limite bem... Quando tem o limite, é um limite bem parecido com esse que hoje está estabelecido no futebol brasileiro. E para o futebol brasileiro é importante ter essa flexibilidade justamente para a gente se aproveitar da diferença das moedas. O real, se a gente for comparar com o dólar, com o euro, é uma moeda mais fraca, mas se a gente comparar com as moedas dos países sul-americanos, é uma moeda bem mais forte. E isso acaba facilitando nas negociações, porque mesmo quando eles dolarizam, quando colocam essas negociações baseadas no dólar, o Flamengo, os times brasileiros conseguem ter vantagem porque o valor estabelecido em dólar é abaixo do que o valor estabelecido, por exemplo, por clubes brasileiros para venda para time lá de fora. Então, normalmente é um pouco mais fácil contratar jogadores de países sul-americanos até do que de times aqui do Brasil. E aí é por isso que a cada dia aumenta essa quantidade de jogadores por aqui. Agora, essa declaração do Galvão Bueno é que ele gosta também de dar uma polemizada. O canal do Romário, a Romário TV, tem dado essas entrevistas bem... que viralizam bastante e estão todo no direito. Mas eu acho que pro futebol brasileiro continuar crescendo como campeonato, precisa manter esse nível aí de janela, né? Vamos dizer assim, para jogadores estrangeiros. Então, é claro que precisa ter jogador brasileiro, sempre tem muitos talentos surgindo no futebol brasileiro, eles precisam ter espaço, mas isso tem que ficar a cargo dos clubes. Porque principalmente clubes medianos estão investindo cada vez mais nesses talentos sul-americanos e isso faz com que o torneio ganhe em qualidade, ganhe em técnica, porque os melhores brasileiros ainda estão saindo para o futebol europeu. Então, eu acho que não é o momento de limitar a 4 ainda. Pode ser que mais na frente, quando a gente começar a conseguir manter os brasileiros aqui, os melhores brasileiros, aí daria para cogitar a limitar no número menor de estrangeiros. Mas por enquanto, a minha opinião é que não deveria acontecer nesse momento. Comenta aí, o que você acha sobre esse assunto aí de estrangeiros no Brasileirão, no futebol brasileiro. Vamos mudar de assunto, tem muita coisa que a gente está falando hoje. Tem empresário de Tite processando o Flamengo. Por quê? Empresário de Tite aciona o Flamengo na justiça. Gilmar Veloz cobra R$174 mil do rubro-negro de uma parcela da comissão
pela contratação do treinador. Na época, o Flamengo fechou, ainda na antiga diretoria, um acordo de 2,4 milhões de reais de comissão com Veloz, 2.400.000 reais só de comissão para o empresário do Tite, para ele fazer aquela lambança que ele fez no Flamengo, tá? As partes parcelaram o valor em 15 parcelas, entretanto a última parte não foi paga e o empresário decidiu recorrer à justiça. O departamento jurídico do Flamengo aguarda a notificação oficial para se pronunciar sobre o caso. É isso, não tem nem o que falar mais do que eu já falei nesse canal sobre o Tite. E aí, sabendo agora que só a comissão do empresário foi 2,4 milhões de reais, você imagina quanto que o Tite não ganhou dinheiro para fazer aquela bagunçada toda que ele fez, ele e o filho, no Flamengo. É melhor nem parar para pensar, porque senão a gente fica irritado. Vamos mudar de assunto agora. Final do Mundial Sub-20 confirmada pro Maracanã. Final do Mundial Sub-20 será no Maracanã no dia 23 de agosto, pelo segundo ano seguido, e pode ser disputado entre Flamengo e Barcelona. Conmebol definiu o estádio no Rio de Janeiro para sediar a decisão. Flamengo, campeão da Libertadores, espera o resultado entre Barcelona e Trabzonspor da Turquia no dia 28 de abril. E aí, por que vai ser no Maracanã de novo? O campeão da Libertadores Sub-20 define sempre a Intercontinental no seu país em estádio eleito pelo time da casa. Nesse caso, o Flamengo escolheu o Maracanã novamente para jogar diante de sua torcida. E aí lembrando que o Flamengo é o atual campeão mundial Sub-20 quando venceu o Olympiacos em 2024. Vai ser muito legal, hein? Já pensou? Em agosto, um Flamengo e Barcelona no Maracanã, final do Mundial Sub-20. É jogo interessantíssimo de se ir assistir. Vamos acompanhar aí, hein? De repente, mesmo que não seja o Barcelona, que seja o Trabzonspor, é um jogo interessantíssimo. Muito legal a notícia, hein? Comenta aí se você tem vontade de ir ao Maraca assistir a partida aí dos garotos do Ninho contra o Barcelona ou o Trabzonspor da Turquia em agosto. E agora vamos mudar de assunto aqui porque saiu uma informação, e essa informação veio lá no Terra, no site Terra, no portal Terra, de o Flamengo tendo interesse na venda do Cebolinha. E aí saiu o seguinte trecho aqui: o nome de Everton Cebolinha voltou a circular nos bastidores do Flamengo e entre clubes do exterior. A diretoria carioca não se opõe a uma negociação e já admite ouvir propostas. No entanto, o atacante se mantém firme na sua intenção de seguir no clube, motivado por um objetivo pessoal que envolve retorno à seleção brasileira. A diretoria está aberta a proposta do exterior. Segundo a apuração, o Flamengo pretende reduzir custos e atingir metas financeiras ainda nesse ano, que ainda não conseguiram render o esperado, com jogadores principalmente que ainda não renderam no campo o suficiente e também para ajudar a atingir essa meta por aí. Cebolinha se enquadra nesse perfil porque no entendimento da diretoria ele não jogou tudo ainda o que a diretoria espera que ele renda e também ele ajudaria a bater essa meta. Só que eu acho isso conversa, tá? Por quê? O Flamengo só com a venda do Wesley que tá para acontecer aí depois do Mundial vai bater tudo que é meta. Então o Flamengo só vende se quiser, se tiver querendo vender realmente. Então, não faz muito sentido. Mas em relação a rendimento, Cebolinha soma apenas um gol em 13 partidas disputadas em 2025. Mas aí tem o posicionamento do Cebolinha. Cebolinha quer ficar por um motivo claro. Mesmo com a sinalização positiva da diretoria para vendê-lo, Everton Cebolinha não deseja sair. Ele está motivado a conquistar espaço com a comissão técnica atual e tem como meta pessoal recuperar o ritmo ideal e se manter saudável e reconquistar uma vaga na seleção. Isso porque acredita que o Flamengo oferece visibilidade e estrutura para ele alcançar o objetivo. E aí ele tem toda a razão. Se ele tem essa intenção de jogar a Copa do Mundo ano que vem, não existe time melhor do que o Flamengo. O Flamengo é hoje uma das maiores vitrines para a seleção brasileira, pela projeção que ganha, pelo campeonato que joga, porque o Brasileirão cada vez mais é mais forte e mais considerado no futebol mundial, então faz todo sentido ele ficar.
Mudando de novo de assunto, vamos falar de Wesley agora, e a informação do Flazoeiro, dizendo que teve uma conversa nos bastidores com um diretor do Flamengo sobre essa possível venda do Wesley, essa iminente venda do Wesley. E aí, a informação que ele recebeu foi até bem conservadora, de um valor mínimo aí na casa dos 30 a 35 milhões de euros. O que, caso chegue uma proposta nesses valores, como a gente já soube que chegou até do Zenit, mas como não é um dos centros principais do futebol, o Flamengo já não considerou e espera receber valores até mais altos após o Mundial. Se acontecer de chegar uma proposta nesses valores, já seria uma venda recorde no Flamengo, tá? E aí, por que eu digo venda recorde? Em valores em reais. Porque, se a gente colocar em valores em euros, o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros, ainda é uma venda acima. Mas por conta da alta do euro, que está hoje batendo lá na casa de mais de 6,50, aí seria um valor já convertido mais alto do que o da venda do Vini Júnior. Mas a tendência é que o Flamengo consiga algo até em torno dos 40 milhões de euros, o que faria já o Flamengo com sobras bater as metas de vendas do ano. Como eu disse, não tem motivo para vender mais ninguém. O Flamengo pode vender o Wesley, juntar a diferença, porque a meta aí de vendas desse ano é algo em torno de 25 a 30 milhões de euros, ainda guardaria 10 a 15 para juntar no montante dos 20 que já estão destinados à próxima janela, e aí teria um valor ainda maior para investir em jogadores, mas a tendência é que o Flamengo bata essa meta já com Wesley e seja a venda recorde da história do Flamengo com valores em reais. O último assunto de hoje é bem curioso, tá? E eu, inclusive, fico em dúvida aí sobre a minha opinião. Por quê? O William Arão foi oferecido ao Flamengo para voltar. Ele que hoje está no Panathinaikos da Grécia. Vamos ler aqui. Recentemente, um antigo conhecido da torcida foi sugerido por intermediários. William Arão, volante que defendeu o clube entre 2015 e 2022, manifestou interesse em retornar ao futebol brasileiro na janela de transferências do meio do ano. Contudo, a diretoria rubro-negra descartou a possibilidade de repatriar Arão nesse momento. Conforme apurado, o planejamento atual está voltado para outros jogadores. A negativa ocorre mesmo diante do histórico positivo do atleta no clube, onde conquistou diversos títulos e viveu momentos marcantes. Arão chegou ao Flamengo em janeiro de 16, permaneceu até julho de 22. Então é 16 a 22, tá? Eu tinha falado 2015. Com o manto sagrado, o volante conquistou 2 Libertadores, 2019 e 2022. 2 brasileiros, 2019 e 2020. Uma Copa do Brasil em 2022 e 2 Supercopas do Brasil, 2020 e 2021, e uma Recopa Sul-Americana em 2020. É muito título, porém eu não sei como é que ele tá jogando hoje em dia lá na Grécia. Ele já deve ter uma idade um pouquinho mais avançada, hoje já deve ter uma casa aí de uns 33, 34 anos, mas é aquele cara coringa, né? Acho que hoje talvez ele pudesse fazer um papel melhor do que o Everton Araújo para brigar ali por posição com o Pulgar. Não sei, o que você acha? Comenta aí sua opinião sobre William Arão. Comenta inclusive se você acompanha o futebol grego, não necessariamente futebol grego, mas as partidas do futebol europeu, que eu ultimamente sinceramente não consigo ver nada por conta do trabalho. Comenta aí, porque esses jogos de Champions League, de Europa League, tudo de tarde, me quebram. Mas se você viu recentemente algum jogo do Arão, comenta aí se você acha que ele seria uma boa peça para o Flamengo para disputar essa posição aí com o Pulgar, poder jogar nos jogos em que o Pulgar estiver desgastado ou lesionado. Comenta se você acha que é uma boa pro Mengão. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo. Se você já se inscreveu no canal, já deu o seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado, já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir.
Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.